Woodbury, o senhor, primeira coisa que eu pergunto, Deus, o que que eles fizeram? O que que foi que aconteceu com ele? Aí o senhor falou assim para mim, você está vendo que não foi numa igreja em específico? Que foi numa universidade? E uma universidade não tem crente da placa tal, não tem o pastor que está liderando da igreja tal. Existem filhos que decidiram se reunir e adorar o nome de Jesus. Estão entendendo? E isso fala do quê? Isso fala de unidade. Pessoas que não têm propósitos ou interesses individuais, mas têm um propósito e um interesse único. Amém? Amados, o que eu quero conversar com os irmãos é muito simples. Inclusive, tudo fala, né? É muito simples, é uma palavra muito simples. Mas se nós não voltarmos ao princípio de todas as coisas, ou, como diz o Judá Bertelli, o princípio que você quebra, ele vai te quebrar. E às vezes nós perguntamos, o que que nós estamos fazendo errado, Senhor? Por que que não vem aquela presença, aquele avivamento? A gente fica dando murro em ponta de faca para que algo aconteça e não acontece. O que que está acontecendo? E muitas vezes o Senhor já desenhou para a gente e nós estamos perguntando ainda o que está acontecendo. E eu queria falar de um princípio básico, que é unidade. Amém? Eu quero começar a palavra, né, ou um compartilhamento, ou compartilhar aqui com o que eu gostaria de terminar, né? Aonde que nós deveríamos ir. Amém? O bispo falou para mim ontem, compartilhe essa experiência com eles. Eu, quando me converti, há um tempinho atrás, eu tinha meus 20 e pouquinhos anos, né? Eu nasci na igreja presbiteriana, fui extremamente tradicional, e pela minha adolescência desviei para o mundo e comecei a fazer tudo que o mundo faz, escondido dos meus pais, porque eu tinha medo deles, porque eles eram faca na caveira, né? E no mundo me aceitavam do jeito que eu era, né? Então, na igreja eu tinha que ter uma máscara. Eu só sei que Deus permitiu que eu chegasse num fundo de poço, aonde eu queria me suicidar, nesse nível. E eu lembro que era 31 de 31 de dezembro de 2003 para 2004. Eu estava numa depressão profunda, fui com os amigos para a praia, era Santos. Foi todo mundo para a praia, o único dia de sol, estava todo dia chovendo, eu quis ficar porque eu estava muito triste. E eu odiava Diante do Trono. Odiava. Parece até, hoje as meninas falam, você só quer saber de cantar Diante do Trono, né? Mas tem uma história por trás disso. Aquele dia, eu levei um CD e por acaso tinha ido um CD que meu pai ganhou no Amigo Secreto de final de ano, que ele não gostava, estava até no plastiquinho. Eu nem sei o que é isso. Ó, e colocou no meio das minhas coisas, eu levei. Foi Jesuscidência, né? E foi lá, eu peguei, abri o CD, deixa eu ver aqui esse negócio aqui. Eu estava muito triste, ajoelhei no quarto, sozinho no apartamento, porque todo mundo tinha ido para a praia. E Deus falou comigo de uma forma muito poderosa, né? Porque eu falei assim, eu nasci na igreja, meu pai me consagrou ao Senhor, mas eu não sei se o Senhor existe, e se o Senhor tem alguma coisa comigo, me salva, senão eu vou me matar. Falei desse jeito para ele. Aí não deu outra, né? Tava tocando aquele CD lá e eu tava chorando, mas não tava chorando por causa da presença aquela hora. Eu tava chorando porque eu tava triste, eu tava depressivo. Eu tava muito triste, eu queria morrer, só que eu tinha medo de morrer. Tava num impasse ali. Eu não tenho coragem de me suicidar, mas eu vou. Daqui a pouco tá tocando uma música ali atrás, né? Eu não tinha ideia de que era distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. E eu ajoelhado, chorando. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E de repente começou a fazer sentido. Aquela música entrou dentro de mim, a atmosfera mudou. Eu comecei a sentir uma presença muito diferente. Na hora que eu abro os olhos, eu vejo o teto. Não é mais teto. Eu comecei a ficar com medo, porque eu vi o universo. E de repente, lá no centro do universo, tinha um trono branco.
muito reluzente, muito poderoso, e era como se dentro de mim as minhas estruturas começassem a tremer de ver aquilo. E eu fiquei com medo, porque imagina um presbiteriano que não acredita em nada do reino espiritual, né? Falava, línguas é pecado. Eu era desse. E eu ouvi uma voz que ecoou dentro de mim, de uma forma muito poderosa. O timbre da voz e as palavras estão marcadas dentro de mim até hoje. Eu creio que até a eternidade vão ficar. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Pai, dizendo assim, eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou sentado no trono do universo e os meus pés estão na terra. Eu ajoelhei, caí, né? Como diz, né, o profeta, como morto ali. Eu estava extasiado do que eu estava vendo, meio que sem acreditar, acreditando, porque imagina uma cena dessa, foi aterrorizante. Eu vi os pés dele e comecei a adorar o Senhor. E eu só sabia pedir perdão dos meus pecados. Aquela hora. Então, eu fui avivado ali. A primeira coisa que aconteceu comigo foi, Senhor, perdão. Olha o que eu tenho. Eu tive, como diz minha mãe, a pachorra de não crer no Senhor, estando na igreja desde pequeno. Como? Eu comecei a pedir perdão ao Senhor. Enfim, isso é uma coisa que eu queria deixar para os irmãos, daquilo que eu quero trazer para os irmãos. Amém? Este contato me fez me arrepender, a confessar. Eu comecei uma caminhada com o Senhor. Meus olhos abriram, né, aquele dia, e para quem não acreditava em nada, de repente, o primeiro ano, minha visão ficou aberta 100%. Eu comecei a ficar louco, porque eu era endemoniado, eu só via demônio, né? Não via anjo. Então eu passava na esquina, eu via um senhor com um paletó branco e com raiva de mim. Aí daqui a pouco eu vi uns capeta passando, era vulto no meu quarto na hora de dormir. E eu fui perguntar na minha igreja o que era aquilo. Presbiteriana. Aí falaram que eu tinha que ir para o psicólogo. Aí não me falaram o que estava acontecendo. Aonde eu fui? Na Assembleia de Deus, junto com as irmãs do Coque. Aí vem eu e caso com a irmã do Coque. E elas começaram a dar risada na minha cara, falando, isso aí é a visão de Deus em você, isso é dom de visão. Comecei a visitar igrejas pentecostais, né? Para alguém me explicar o que estava acontecendo comigo. Até eu conhecer a doutora Neuza, né? E ali ela me desencapetou para eu parar de ver tanto demônio. E aí faz 20 anos, né, que eu estou debaixo da tutela, né, dela, de libertação. Mas o que eu queria contar para vocês, né, que seria o final dessa ministração, tá bom? Para onde o Senhor quer nos encaminhar, tá bem? Eu tinha muitas coisas, situações de caráter, situações mentais, psíquicas, espirituais para tratar, terríveis, que o diabo fez questão de inserir na minha vida para que eu não assumisse aquilo que Deus queria. Mas não teve jeito, né? Porque numa luta entre Deus e o diabo, vocês sabem quem vence, né? Amém? Jesus, ele é poderoso, nunca perdeu uma batalha. Então tem quem está ao lado dele e vence, amém? E a doutora Neuza, eu lembro que ela profetizou um dia sobre mim. Falou assim, você só tem um jeito para você. É ir para a cruz. Só tem um jeito. Você tem que ir para a cruz. E ela botou uma na minha cabeça, Senhor, leve ele para a cruz. Ele tem que morrer. Tipo, sabe quem é a discipuladora que já não aguenta mais? Você tem que ir para a cruz. Ok. Olha como é importante um pai, uma mãe espiritual profetizar sobre nós, né? Eu tive uma situação com o Senhor em torno de 2010, 11. Depois que ela orou assim por mim, eu fui para um retiro como esse, no Carnaval, com o pessoal do Bola de Neve Marília. Agora, como eu cheguei lá, não me explica, não sei. Me falaram assim, amanhã eu tô indo para tal lugar, quer ir? Sabe aqueles jovens que é pipoquinha, vai para onde? Ah, quanto que é? Ai, na minha conta tem esse valor aí, então eu vou. Marília, 6 horas de viagem de São Paulo, eu fui. Bola de Neve Marília, quem estava ministrando era Mike Shea. Eu já sabia quem era Mike Shea, mas eu não sabia que era tal.
E ele estava ministrando o Pai Nosso. Cada ministração era uma palavrinha do Pai Nosso que ele ia ministrando. E naquele dia ele estava falando sobre uma situação de morrer, ir para a cruz. Né? Muito parecido com a doutora Neuza tinha ministrado sobre mim. E eu lembro que eu entrei, houve uma fé sobre o ambiente. E ele falou, vocês hoje vão ter experiências de arrebatamento. E eu sempre pedi para Deus que eu queria ser arrebatado, né? E algumas pessoas foram arrebatadas aquele dia. E de repente eu estava orando, caí no chão. Irmãos, existem arrebatamentos de vários níveis. O mais profundo é quando você cai no arrebatamento do sono. Sabe que você cai desacordado? Não é que você desmaiou. O Senhor te levou para um sono onde você não vai interferir em você. Né? A sua alma não vai falar. O Senhor fala, Ele te leva em sonhos. Né? O teu espírito vai até o lugar. Na Bíblia está recheada de base bíblica. Zacarias escreveu quase o livro inteiro por causa dos sonhos que ele tinha. Né? E o Senhor me levou aquele dia até a cruz. O Senhor me levou, eu vi literalmente. Vocês sabem que quando a gente sonha, né? Estou falando sonho, queridos. Wesley, como você pode ter sonhado sem estar dormindo? É um desmaio, sonho, onde o Senhor me levou naquela realidade e eu fui até a cruz. Ali, eu vi algo muito poderoso. Eu não sei como descrever para os irmãos. Eu vi a cena da cruz. Eu via que a cruz não era alta. Ela era baixa. A cruz, ela tinha 3 pessoas, né? Tinham 3 cruzes. Eu não conseguia fazer nada a não ser chorar. Na visão, eu não conseguia ver muitas coisas. Eu só tinha um foco, Jesus. Eu via Jesus. Inclusive, eu vi o rosto de Jesus. Não consegui ver tantas particularidades, detalhes, porque estava muito ensanguentado. Mas, quando eu vi o vídeo, aquela tela que a Kiane pintou, vocês sabem a história da Kiane? Quem leu o livro do Céu é de Verdade, eu assisti o Céu é de Verdade, o Burpo vai para o céu, né, o menininho, e quando ele volta, o pai dele fala assim, esse Jesus é Jesus da Igreja Católica? Não, não. Aí, de repente, uma menina foi até o céu, viu Jesus e pintou no quadro Jesus. Aí mostra para ele, esse é Jesus. Vocês já viram essa cena? Se vocês não... inclusive, esse é a capa do meu celular. Depois alguém, se quiser ver Jesus, quem que é, tá bom? Eu vou te apresentar aqui o quadro que a Kiane pintou. Quando eu vi esse quadro, eu na hora lembrei da cena. É exatamente essa figura. Só que eu não conseguia ver com tantos detalhes, porque tinha muito sangue. Né? Ele estava desfigurado e inchado. Enfim, não pareceu que eu fiquei muito tempo lá naquela visão, mas quem estava de fora disse que eu fiquei meia hora estribuchando no chão, chorando, porque eu chorava muito, né? Apareceu um homem atrás de mim, pegou no meu ombro, eu só chorava. As pedras do chão eram arredondadas assim, grandes, sabe? Não era um lugar de terra, era pedregoso. E aí um homem bateu assim no meu ombro e falou para mim, você pode me ajudar? No meu espírito eu sabia o nome dele. Era José de Arimateia. Vocês vão falar que que louco, né? Mas quem é de Deus e conhece o Espírito sabe que é verdade, amém? E aí ele perguntou, você pode me ajudar? E ele estava com uma escadinha, um negócio assim na mão, sabe? Era uma escada, meio que banco, sei lá, não sei identificar aquilo. E ele colocou e pediu para eu ajudar a tirar Jesus da cruz. E eu falava, mas eu não vou conseguir. Eu estava sem força de tanto que eu chorava. Enfim, Jesus, ele foi tirado, né? Tinha outras pessoas ajudando. E ele caiu nos meus braços morto. E a única cena que me ficou, porque é como se o Espírito Santo paralisasse. Ele caiu no meu ombro e paralisou. E no ombro direito dele, no ombro direito, tinha um rasgo daqui até aqui, assim, e aparecia até o osso. E pausou a cena. Aí o Espírito Santo falou, tá vendo esse rasgo? Aí eu olhei assim, eu chorava. Esse foi por você. Aí eu voltei.
né? Voltei e chorando. O povo que estava em volta, sem entender muito, alguns queriam até expulsar o demônio do choro. E aí o Mike pegou, ele tá tendo uma experiência, deixa ele, deixa ele. Depois eu contei. Por que eu tô falando isso, irmãos? Depois que aconteceu isso comigo, eu nunca mais tomei a ceia de uma forma com muito temor. Eu tô contando isso para vocês porque é como se a gente tem a experiência e ela vai perdendo a força, sabe? Já fazem, nós estamos em 2023, foi 2011. 12 anos, mais ou menos. Todas as vezes que eu estava numa ceia, eu chorava igualzinho eu chorava no arrebatamento, porque eu lembrava da cena. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Quando eu cheguei aqui na sexta-feira, no sábado de manhã, né, ainda não estava chovendo, o povo estava conversando, eu consegui meio que sair assim, e eu fui até as 3 cruzes ali embaixo. Na hora que eu cheguei na frente da cruz, me voltou exatamente a cena do arrebatamento. Eu quase morri. Minha esposa viu. Eu quase morri de chorar. Voltou toda a cena. Eu fui 100% renovado ali. 100%. Veio um temor dentro de mim, uma força de... Sabe quando a gente se converte de novo? E eu comecei a chorar por 2 coisas. A gratidão por Deus ter me mostrado, mas o pior, agradecendo a Deus por Deus ter aberto os meus olhos, porque eu tinha perdido aquela paixão. E eu quero trazer para os irmãos aqui. A igreja de Éfeso, de tudo aquilo, não tem como pregar aqui. A gente está vendo que é só experiência, não é? É só experiência. Vocês sabem o que significa a igreja de Éfeso? O povo trabalhava. Eles estavam estourando no norte de tanto trabalhar. Mas tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. E depois tem um ai, né? Se vocês continuarem nessa pegada aí, de só trabalhar, eu vou remover do meio de vocês o candeeiro. Você sabe o que significa? Imagina estar num ambiente desse, você buscar, e o Espírito não vir. Sabe o que é o candeeiro? São 7 Espíritos de Deus. O que é o 7 Espíritos de Deus? É a multiforme sabedoria, infinita presença de Deus. No Espírito. Em Apocalipse fala que os 7 Espíritos de Deus foram lançados sobre a terra. Está aqui conosco, amém? Imagina Deus dar chance para outras igrejas, Tiatira. Eu dei tempo para que eles se arrependessem. Eles não me ouviram. Estão entendendo? Toda vez que a gente fica apaixonado por Deus, ou numa atmosfera como essa, amados, todas as barreiras caem. Todas. Não tem barreira que fica. Se você está chateado com o irmão, chega num ambiente como esse, parece que a chateação ela vai para debaixo do teu pé. Que nem Satanás. Vocês estão entendendo? Vocês percebem que aqui, eu não sei vocês, mas querendo ou não querendo, eu tenho minha panela. Não é? Querendo ou não querendo, eu não tenho as pessoas que eu tenho mais intimidade. Tem as pessoas que um dia fizeram alguma coisa e a gente sabe que para a gente não se estranhar mais, a gente talvez não fica mais pertinho. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Mas, queridos, vocês perceberam que num ambiente como esse, essas coisas vão de baixo para os nossos pés? Não faz mais sentido? O problema é, se nós sairmos desse ambiente aqui e voltarmos para o natural, nós vamos deixar que essas coisas voltem. Sabe por que Deus faz isso com a gente? É uma unção. Sabe o que é a unção de Jesus? A unção ensina a gente a fazer aquilo que a gente não sabe. Então, como tem muita unção aqui, o Espírito Santo está ensinando a gente a ser humilde. A unção de Jesus está ensinando a gente a ser quebrantado. Eu ouvi várias vezes, eu fiquei esperto. A bispa falou ontem, tem muita gente quebrada aqui. Tem gente quebrantada, tem muito quebrantamento. A unção.
Gente, está lá em 1 João 2, se eu não me engano, 19. A unção do Espírito ensina todas as coisas. Sabe aquilo que você não sabe fazer? O Espírito te ensina. Então, aquilo que está acontecendo aqui, você não sabe o que está acontecendo, mas o Espírito Santo está te ensinando a ser igual a Jesus. Mas nós não vamos ter um ambiente com o céu aberto, como o Gabriel acabou de me falar, pastor, eu estava escrevendo ali, eu acabei de ter uma visão, um céu, assim, ele falou que viu essa tenda aberta, tinham escadas, anjos subiam e desciam. O céu está aberto. E quem é de Deus sabe que está aberto. Não está fechado. E é difícil em São Paulo nós termos um ambiente como esse. Porque o pecado da cidade fecha o céu. É idolatria, é feitiçaria, é perversão, é violência, é sangue derramado, isso fecha o céu. E a igreja não está 24 horas por dia, 7 dias na semana, adorando para que o céu se mantenha aberto. Vocês entendem? Ou é muito difícil essa palavra? O que eu quero dizer para os irmãos? Deus está nos dando uma oportunidade de entender da onde Ele nos tirou, porque isso esfrega a nossa cara no pó. Toda vez que você quiser saber se você está orgulhoso, lembra o dia que você foi resgatado por Jesus. Lembra quem você era? Então, isso faz a gente ser consciente do nível do nosso orgulho. Amém? Uma dica. Às vezes a gente está tão achando que é a última bolacha do pacote, que a nossa palavra é melhor, que a nossa adoração é melhor, que o nosso eu é melhor que o outro eu do irmão. Esta unção que está aqui faz a gente lembrar quem a gente é. E a gente fica quebradinho. Mas, irmãos, a palavra que o Senhor tem é: se simples quiser levar avivamento para pessoas que não sabem o que é avivamento, nós precisamos ser consertados pelo Senhor em um princípio que nos quebra todos os dias, que é a unidade. Estou falando que a simples é dividida, bispo? Não estou. Eu estou falando agora de algo consciente e algo inconsciente. Tá? A nossa igreja é uma bênção. E tem muita gente experimentada, tem muitos pastores. Os pastores muitas vezes não permitem que certas coisas aconteçam porque já passaram por processos que nunca vão querer que passem, ou se está vendo alguém, não vai deixar passar. Mas o Senhor falou assim para mim: filho, mas é algo inconsciente. É uma quebra de princípios inconsciente. E o princípio que eu quebro, me quebra. O Senhor está dizendo sobre concordância. Não é nem mais não é unidade, é unanimidade. É diferente. E eu queria trazer para os irmãos aqui até base bíblica sobre isso. Vocês lembram quando Pentecostes, a gente está falando de Pentecostes, Atos 2. Então vamos falar sobre esse texto. Os discípulos, antes de Jesus partir, eles estavam querendo saber quem que ia ficar no comando. Vocês lembram? Deus, Jesus, quem que vai ficar no comando quando o Senhor for embora? Qual de nós é o maior? A mãe de Tiago e João perguntou: Jesus, quando você chegar lá no céu, pede que um dos meus filhos sente à esquerda ou à direita. Aí Jesus fala: isso não compete a mim. Eles o tempo inteiro estavam lutando. Quem vai ser o melhor? No dia da ceia, eles fizeram isso. Né? Tiveram a pachorra de perguntar para Jesus quem é o maior. Porque eles queriam saber quem ia liderar. Aí Jesus fez tudo o que ele tinha que fazer em 3 anos, não fez? Ele falou assim: olha, tudo que eu tinha que fazer eu fiz, mas vocês foram incapazes de entender. Vocês sabiam que Jesus quis dizer isso? Vocês foram incapazes de entender a minha mensagem, então eu tenho que ir para que venha o Consolador. Porque aí ele não vai explicar mais de fora para dentro. Esse vai explicar de dentro para fora. Amém? Vocês entendem que o candeeiro, se for retirado, a gente está na roça?
os discípulos foram incapazes de entender o que Jesus estava falando. Jesus era incapaz? De forma alguma. Mas os discípulos eram incapazes, de fora para dentro. Se o que eu estiver falando não vier do Espírito, não vai fazer efeito nenhum. Se o que o bispo fala, qualquer pregador, não tiver o candeeiro de fora para dentro, não adianta nada. Mas o comando foi: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam empoderados do céu. Não é assim o comando? E aí passaram-se alguns dias. Vai lá em Atos 2. O primeiro versículo. Eles estavam o quê? Reunidos. Agora pega a palavra reunidos e vê o que significa. Reunir. Quando eu falo unir, eu coloco a palavra, por exemplo, tem uma coisa programada, mas alguém desprogramou. Então eu vou o quê? Reprogramar. É algo feito de novo. Por quê? Porque eles estavam divididos, mesmo em 12, ou 70, ou 5.000, o tempo inteiro estavam brigando para ver quem era o mais especial. Mas eles entenderam algo. Um comando da parte de Jesus. Fiquem reunidos. Amém? O que é reunidos? Eles estavam em um só pensamento, esperando uma só coisa, crendo naquilo que Jesus falou. Vocês estão entendendo? Vou falar de novo. Quem sabe a gente vai entender. Eles estavam em um só pensamento, crendo em uma só coisa. Não tinha duas palavras, tinha uma. Fiquem lá e esperem o poder vir do céu. Vocês estão entendendo? Era uma coisa. Uma coisa fala de unidade. Esperem só uma coisa. Até que veio o poder do céu. E aí, esse poder os encheu e tudo que Jesus havia explicado para eles começou a fazer sentido. Porque até então, só Jesus fazia o que ele fazia. Aí Jesus deu uma promessa, né? Vocês vão fazer maiores. Estão entendendo? Se vocês crerem, né? Se vocês crerem, vocês vão fazer coisas maiores. Estão entendendo? Vocês estão entendendo onde o Espírito Santo quer chegar com a gente? Muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós temos culturas diferentes. É uma linda oportunidade em estar numa igreja onde nós temos um bispo com o dom de abençoar líderes. Mas o problema, não fiquem chateados comigo, né? Falavam assim, Jesus era top, o problema era o fã-clube, né? Às vezes, as culturas que nós temos, que diferem de outras culturas, permitem que haja divisão. Uma forma de pensar diferente de outra forma de pensar, diferente de outra forma de pensar, geram grupos diferentes. Você está entendendo? E não é maldade, é só cultura. Agora entendam, o que a palavra cultura significa? A cultura vem da palavra culto. E todo culto tem o quê? Um Deus. Você vai ter que entender que a cultura que você tem, que eu tenho, te gerou hábitos. E você vai ter que entender se por trás daquela cultura era o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, está gerando divisão. Porque Satanás não brinca em serviço, amém? O que ele veio fazer? Matar, roubar, destruir. E todas as 3 dimensões do ministério do diabo vai gerar uma coisa. A maior arma do diabo é a divisão. Tanto que quando eles foram falar sobre divisão, né? O diabo ele quis causar uma divisão com os discípulos. Eles falavam assim, ó, esse aí que vocês chamam de filho de Deus, não o expulsa a não ser pelo poder de Beelzebul. Vocês lembram? Que estava fazendo sinais e maravilhas. Por que eles falavam isso? Porque eles não viam poder mais. Mas os bruxos faziam. Naquela época. Quem tinha poder era bruxo. De Baal Peor, né? Os bruxos de Baal Peor, que é o Baal Beelzebul, é Baal Peor. Faziam sinais e maravilhas. Ah, se está fazendo sinais e maravilhas, está falando que é o filho de Deus. Está enganando. Esse é Beelzebul. Aí Jesus cita o texto do profeta e diz: vocês já não ouviram dizer
que um reino dividido por si mesmo, ele não subsiste? Como eu poderia expulsar Beelzebu pelo poder de Beelzebu? Porque Beelzebu é o príncipe dos religiosos. Jesus estava lá fazendo o quê? Confrontando os religiosos. Aí ele fala, como que eu posso expulsar Beelzebu pelo poder de Beelzebu? Não faz sentido. Vocês estão entendendo? Um reino por si só não subsiste. Mas o Wesley, você está querendo dizer que nós simples somos divididos? Não. De uma forma consciente. Eu quero agora trazer para os irmãos algo inconsciente. Muitas vezes a gente acha que a nossa inteligência emocional vai nos livrar. Entenda o que eu estou falando, vocês estão comigo? A nossa inteligência emocional acha, né, a mente humana, acha que a gente vai se livrar um do outro. Às vezes eu vou ficar quieto, mas eu vou evitar de ter comunhão. Porque eu sei que esse irmão aí tem um jeito que me irrita. Isso é o que é inconsciente. Jeremias 17:9 fala, né? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Não é assim? Amém? Então, irmãos, vamos prestar atenção agora nessa arma de Satanás. Satanás não vai pegar a gente de uma forma visível. Ele vai pegar a gente de uma forma invisível. De uma forma que é cego. Tem a ver com o nosso orgulho. Tem a ver com uma raiz. E eu quero trazer de uma forma bem didática para os irmãos nunca esquecerem isso. Fiquem atentos. Toda vez que Satanás quer fazer uma coisa com um crente altamente evangelizado, ele vai lidar com raízes. Estão entendendo? Porque ele não é tonto de colocar um prato que você não vai comer. Porque você já foi treinado naquela área. Você está entendendo? Tem áreas que você não cai mais. Então ele vai tentar agir numa área que você não enxerga. Por que a Bíblia chama de raízes algumas coisas? Porque como nós somos caídos ainda, não temos um corpo perfeito, a gente tem dificuldade de entender as coisas. Aí, então, o Senhor trabalha com parábola, com analogia, não é? Por que ele chama de raiz de orgulho, raiz de avareza, raiz de amargura? Porque são os piores pecados, o que ninguém vai entender, o que ninguém enxerga. Em uma árvore você enxerga, estou aqui, ó, vendo o topo da árvore. Né? Tem coqueiro, ali tem flores, a outra tem frutos, mas da onde que ela vem? Você enxerga? A Bíblia, quando ela fala assim, ó, raiz de amargura, raiz de avareza, raiz de orgulho, ele está querendo dizer, ou está desenhando para você, toma cuidado, porque esse você não vai enxergar. Está entendendo? Pegou? Se você não enxerga, você tem uma inabilidade de entender. E quando você tem uma inabilidade no assunto, você precisa desesperadamente do Espírito Santo. Ele que vai fazer o quê? Quando Jesus foi até o céu, ele deu 3 dimensões do que o Espírito Santo ia fazer com a gente. Vocês lembram? Ele vai fazer o quê? Testificar o pecado, a justiça e o juízo. Por quê? A nossa justiça é trapo de imundície. Se você for julgar o irmão, vocês lembram o que Jesus falou? Não julguem, porque da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Você vai ter que julgar segundo a palavra de Deus, em Jesus, em santidade. Quem está apto para julgar em Jesus, em santidade e sem pecado? Levanta a mão para mim. Quem vai conseguir? Ou seja, juízo nunca. Só o juízo dele. Está entendendo? Juízo só de Jesus, não tem outro. Se você levar alguém para o tribunal, primeiro a espada passa por você. E ele que vai mostrar o pecado. Pergunta para alguém aí. Ó, o pior pecado que eu já vi na libertação. Pergunta para o irmão se ele é invejoso. Pergunta. Pergunta para você, é invejoso? Você tem capacidade de falar? Ninguém enxerga se é invejoso. Por quê? É escondido, é raiz. Pergunta para o irmão se ele é orgulhoso. Tem uns que são um pouquinho mais quebrados e até podem falar assim, ó. Ah, realmente, eu sou um pouquinho. Não é? Porque é raiz. Mas aonde eu quero chegar?
Hebreus fala da raiz de amargura. E o que o diabo vai fazer no nosso meio é semear pequenininhas. Eu nem falei que ia falar simples. Aí lá vem o pastor pregar de novo sobre perdão, bispo. Lá vai de novo o pastor falar aquela mesma coisa do seminário. Pois é, essa mesma coisa vai levar um monte de crente para o inferno. Está cheio de base bíblica. Vamos ser didáticos? Porque, às vezes, quando a gente é didático, os irmãos não esquecem mais a palavra, tá bom? Por que ele falou da armadura de Deus? A armadura de Deus, ela não é, como eu diria, literal. A armadura, por que ela não é literal? Porque ela depende de situações. Se você tem fé, você tem escudo. Então, ela não é literal. Eu não tenho um escudo porque, me dá um escudo, Deus. Não, se você tem fé, você tem escudo. Se você não tem fé, você não tem escudo. Se você age na força do teu braço, se você é um justiceiro, você condena as pessoas, você fica com toda a parte do peitoral, as costas abertas, porque é a couraça da justiça de Deus. Quando você age na justiça de Deus, você tem couraça. Se você lê a Bíblia, você tem espada para cortar a cabeça de demônio. Mas não adianta, por que tem gente que não tem autoridade com os demônios? Porque não conhece a palavra. Jesus, quando foi lidar com o próprio Lúcifer, que se Jesus fizesse assim, ó, não é assim que fala? Quando Deus cansar do inferno, o que ele vai fazer? Acabou! Mas o próprio Jesus, quando foi lidar com Lúcifer, o que ele fez? Está escrito, não é assim? Aí a gente quer fazer como? Entendam, a armadura de Deus, ela não é literal. Ela depende da palavra de Deus ser obedecida à risca. Então eu quero falar do capacete. Porque tem muito crente. Espero que a Simples não esteja no meio disso. Mas vai que tem alguém, né, bispo? Salvação. Capacete da salvação, amém? Um capacete protege o quê, gente? Pensamentos, olhos, ouvidos e boca. E às vezes tem a garganta que fala da fala também, né? Que isso quer dizer o quê? A tua salvação depende dos seus pensamentos, depende do que você vê, depende do que você ouve e depende do que você fala. Faz sentido? Tem gente que acha que é salvo, mas os olhos estão cheios do quê? Tem gente que acha que é salvo, mas quando vem a ofensa, ela entra no ouvido. Se a ofensa desce no coração, o ofendido é um problema. A boca já é do ofensor. A palavra vai dar muita base bíblica de que é muito pior ser um ofensor do que um ofendido, tá? Então, quem tem a linguinha aí ardida sabe o tal toma lá da cá? Falou, levou! Né? É muito pior. Vamos falar do ouvido? Tem pessoas que têm uma arma poderosa de proteção, de traumas da infância, de abuso de autoridade, porque a mãe era agressiva, porque o pai era agressivo, porque na escola a professora era muito severa, e aí criou uma blindagem, né, em si. Essa blindagem chama orgulho, tá? Vamos colocar nome. Então, tudo que a pessoa ouve, ela começa a se defender. E ela começa a ficar longe de certas pessoas porque ela aprendeu assim. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se eu for falar sobre ofensa aqui, vai ficar muito extenso. Nós hoje vamos ter que nos arrepender diante de Deus pela ofensa que a gente escutou. E nós fizemos um grupo de pessoas parecidas, que falam a mesma coisa, que só falam a mesma linguagem, e nós temos a inabilidade de lidar com outro grupo que não fala a mesma linguagem. Quero fazer um parênteses aqui, como libertador, tá bom? Tem pessoas no nosso meio, claramente, que têm espírito de rejeição. E eu quero explicar para os irmãos como que age o espírito da rejeição. O espírito da rejeição, ele não age na pessoa em si. Mas ele cria uma atmosfera em volta daquela pessoa para que as pessoas a rejeitem. Aí tem gente que é o mago, né? Ai, eu cheguei perto daquela pessoa, parece que meu espírito não bateu com o dela. Já sei que eu tenho que ficar longe. Vocês estão entendendo? Sabe o que é isso?
Não é teu espírito, não. Isso aí é a tua alma identificando a atmosfera do capeta que age na rejeição para que você a rejeite. Você está obedecendo o capeta dela. O espírito da rejeição faz isso. O espírito da rejeição faz você não gostar da pessoa. Aí, se você é de Deus, tem a armadura de Deus, sabe o que você vai fazer? Poxa, eu vou chegar perto daquela pessoa porque ninguém gosta dela, meu. Ela precisa de amor. Se tiver o capacete da salvação. Se você não tiver o capacete da salvação, sabe o que você vai fazer? Você vai rejeitar. E geralmente o rejeitado rejeita, né? Você está entendendo onde eu quero chegar, queridos? O Senhor vai ter que cuidar dessa rejeição que a gente tem. Porque se a gente está pedindo avivamento sem unidade, não vai vir. O caminho é a cruz. A gente vai ter que morrer. Faz sentido? E eu vou falar mais. A nossa boca, ela é um problema. A mesma boca que amaldiçoa, ela não pode abençoar. Uma coisa anula a outra. Uma coisa anula a outra. Né? Tinha um pastor no Ágape que já está na eternidade. Eu amava a vida daquele pastor. Ele fazia a última palestra, né, do seminário de uma forma tão simples. Tão simples. Ele dava um exemplo para cativar os irmãos, para pegar a crente de uma forma bastante didática. E eu vou trazer aqui para vocês o que ele falava, né? Ele falou assim, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. É tão gostoso comer o picadinho da mãe, sabe? Depois da escola dominical, né? Mas tem gente que faz do pastor o picadinho do almoço. Faz do irmão o picadinho do almoço. Parece ser tão bobinho que eu estou falando. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por mais que você ache que aquilo que você está falando do irmão, em um grupo diferente, sabe, a sua tribo, quando você faz comparações, quando você vê que a pessoa é diferente, ou até aponta os erros daquela pessoa, lembrem que a tua igreja é uma atmosfera só. Quando você faz isso, faz picadinho do irmão, você está sendo um agente do inferno. Sabe o que é ser um agente do inferno? O avivamento não vem por tua causa. Ai, que o avivamento venha! Vocês entendem que esse ambiente aqui é quase impossível a gente falar mal de alguém? Porque vem um temor tão forte no nosso espírito que a gente fica com medo de ferir a santidade que está aqui, não é verdade? Mas e quando a gente não tiver mais? E quando a gente não tiver mais debaixo dessa unção que está ensinando a gente? Vocês entendem que é uma oportunidade da parte de Deus? Faz sentido, irmãos? Eu poderia pedir perdão para os irmãos por falar algo tão simples, de pessoas tão líderes que são aqui, que pregaram isso a vida inteira. Mas se servir para uma pessoa, irmão, se uma pessoa for atingida por essa palavra, mas eu quero falar de novo, irmãos. Se a gente não está enxergando, é porque é raiz. E raiz de amargura não pode estar lá. Aí eu escrevi tanta coisa aqui, mas eu vou falar. Ia ficar muito extenso. Irmãos, será que você teria coragem nessa manhã? O avivamento ele vai vir quando tiver a unidade. Se tem coisa quebrada e dividida, o sangue de Jesus é o durepox que une, né? Vocês creem? Vamos lá então para 1 João 1:9. Não lembro se é 1:9. Eu lembro que é 1 João. Espero que seja. Se andarmos na luz. De 1:7-9. 1 João 1:7-9. Se andarmos na luz, como ele andou. E aí tem a segunda, imprecação, né? É uma imprecação. Tipo, só assim vai acontecer. Se andarmos na luz, ou seja, falar a verdade, não usar máscara. E tivermos o quê? Comunhão uns com os outros. Aí sim vai acontecer o quê? O sangue de Jesus nos livra de todo pecado.
Então não é de qualquer forma. Você quer avivamento? Tem que estar livre dos pecados. Você tem que estar lavado no sangue do Cordeiro para que o candeeiro não seja removido. Você sabe por que essa atmosfera não fica o tempo inteiro? São níveis, ok? Não estou falando que a nossa comunidade não tem o Espírito Santo. Mas eu sei afirmar que não é esse ambiente 100% do tempo. É, bispo? Não é esse ambiente. Mas poderia ser? Poderia. Por que não é? Se andarmos na luz como ele andou, se nós tivermos comunhão uns com os outros, aí sim o sangue do Cordeiro nos livra de todo pecado. E agora eu estou falando de pecado corporativo. Falta de unidade já é divisão. E um reino dividido não prospera. Você percebe que ele não está falando que um reino dividido vai acabar? Porque tem um monte de igreja aí que está há anos funcionando dividida. Ele está falando de outra coisa. Está falando de... O que é prosperidade? É a ausência de necessidade espiritual. Você tem amor, você tem fé, você tem paz, mas você tem poder. Em Atos 2, só veio o poder depois que eles estavam o quê? Reunidos. Se não tem união, não tem o poder. E querendo ou não querendo, querido, sabe quando o não crente vai ser atraído? O que atrai o não crente? Poder. Eles conhecem o poder, depois eles conhecem o amor. E depois que eles conhecerem o amor, nunca mais eles vão querer o amor que eles tinham no mundo. Porque é muito melhor. Estão entendendo? Faz sentido? Agora, minha pergunta é, quem vai ser corajoso ao ponto de dizer, irmão, eu realmente não vou com a sua cara. Eu quero ver agora se nós somos corajosos de fazer isso. Se derramar no chão e confessar para Deus é lindo. Agora, fazer a máscara cair tem que ser humilde. Lembra que eu comecei falando da cruz? O único jeito da gente ser unido é indo para a cruz. E na cruz tem que tirar a máscara. Está entendendo? Agora imagina, se eu chego para o irmão e falo assim, irmão, eu não ia com a tua cara. Olha aí, ó. A pastora Eva não ia com a minha cara. Quem tem coragem de falar que não ia com a minha cara? Aquela árvore que a raiz sai para fora, né? Irmãos, o Espírito Santo colocou um negócio aqui que eu vou falar pra gente. Eu vou fazer isso agora, tá? Vocês já entenderam qual vai ser a nossa administração, né? Mas, eu vou falar. O tamanho do teu orgulho vai ser o tamanho do não falar. É assim que faz. Só que o mais filho parecido com Jesus é quem foi manso, humilde, verdadeiro, calado na hora da ofensa, mas era luz o tempo inteiro. Amém? O tamanho do nosso orgulho vai ser a força que está segurando a gente falar a verdade. Vocês podem ver, a máxima de um avivamento não é o povo se jogando no chão. A máxima de um avivamento é quando o povo vai na frente e confessa pecado publicamente. Isso é arrependimento. Isso é avivamento. Avivamento que só tem aquela presença e que tem aquela coisa que faz você chorar, é só o despertamento. É a fagulha. O fruto do avivamento é você ter coragem de mostrar quem você é publicamente.